Então agora nós vamos para a quarta questão, certo? Então na quarta questão, o que ela fala? As temperaturas acima de 0 grau são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de 0 grau, números negativos. Tá? Representa a seguinte situação com números inteiros relativos. Então o que significa isso? Então vou fazer só de novo letra A e B, tá? O restante vocês conseguem fazer. Então, ó, 5 graus acima de zero. Como é que eu represento isso com números inteiros relativos? Ele está querendo que você coloque isso com linguagem matemática, com símbolos, tá? Então, ó, a gente tem 5 graus acima de zero. Então é só colocar, ó. Pode botar o mais, tá? O mais aparece ou não. Você pode ou não aparecer o mais aqui, ó. Então, mais 5 graus acima de zero. Então você pode representar o C de Celsius. Você pode botar só o mais 5, tá? Representa já a temperatura. O C é de Celsius, tá certo? Temperatura que a gente mede aqui no Brasil. Então vamos lá. 3 graus abaixo de zero. Então, abaixo de zero, ele fala na questão que é negativo, tá? Então a gente sabe. Então, menos 3 graus Celsius, certo? Então a gente pode escrever também só assim, tá? Só o 5 ou o mais 5. Ou a gente pode botar só o menos 3, certo? Mas assim é a forma mais completinha da gente demonstrar a temperatura, tá? Então assim é a forma mais completa. Mas não está errado se escrever das outras formas, ok? Não é isso. Na quinta questão, as outras letras vocês fazem, tá certo? A quinta questão que ele fala, para vocês escreverem os números inteiros que estão compreendidos entre... Aí vamos lá, entre 1 e 7. Quais números que estão entre 1 e 7? A gente tem 2, 3, 4, 5 e o 6, né? Entre 1 e 7. O 1 e o 7 não entram, entre os dois, tá? Então, do 2 até o 6. Entre o menos 2 e o menos 3, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, o menos 2, o menos 1. Lembra da reta, tá? A gente vai subindo. Então, ó, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, certo? Está entre o menos 3 e o 3, certo? Então, as outras vocês fazem, tá certo? Fiz a primeira e a segunda aí, ok? Então, do 2 entre o 1 e o 7, vai do 2 ao 6. Entre o menos 3 e o 3, vai do menos 2 até o 2, ok? Questão que vocês fazem. Sexta questão, o que está pedindo? Ele está pedindo para vocês falar qual é cada um desses pontos aqui. Então, a sexta questão a gente vai fazer tudo junto, tá certo? A gente vai fazer ela inteira. Então, ele está pedindo o sucessor de mais 8, sucessor de menos 6, sucessor de 0, antecessor de mais 8, antecessor de menos 6, antecessor de 0. Vamos só relembrar o que é o antecessor e sucessor de um número, tá? Então, olha só. Vamos olhar aqui a reta. Se eu pedir para você, o sucessor de um número é o número que vem logo após aquele número. Então, ó, qual é o sucessor do 2? O sucessor do 2 é o 3, vem logo após o 2, ok? E o antecessor do 2 é o número que vem logo antes do 2. Então, o antecessor do 2 é o 1. Então, ó, sucessor e antecessor. Fiquei com números positivos. E se o número for negativo? Mesma coisa, tá? Qual é o número que vem depois do menos 2? Se for pegar o menos 2 aqui como exemplo, aqui a gente pegou o primeiro 2, né? Vai pegar o menos 2 agora como exemplo. Então, sucessor do menos 2 é o menos 1. Tá? Então, o sucessor é o que vem depois do número. Então, a gente só tem que lembrar que o número negativo é para a direita. Tá? É só lembrar que a direita da reta, os números estão crescendo. Para a esquerda, os números estão diminuindo. Então, sempre para a direita. Certo? Então, o antecessor é o menos 3. Então, o antecessor é o menos 3. Então, parece que o número é maior, mas não é. O número é menor. Quanto mais para a esquerda, o número está diminuindo. Então, é só pensar numa dívida, tá? Então, ó, se eu estiver devendo R$3, eu estou devendo mais ou estou devendo menos? Então, quanto mais para a esquerda, mais eu devo. Então, menos eu tenho, menos dinheiro eu tenho. Tá? Então, mesma coisa na temperatura. Quanto menor a temperatura, mais baixo ele é. Então, ó, menos 3 graus é mais frio do que menos 2? É mais frio que menos 2, tá? Então, quanto menor o número, menor mais para a esquerda da reta, tá? Então, ó, parece que os números estão crescendo para cá, mas eles estão diminuindo, tá certo? Então, no número negativo, eles vão diminuindo, tá certo?
Então, e para a direita, os números estão aumentando, tá? Então, antecessor e sucessor. Só lembrar disso aí. Então, vamos lá. Vamos ver agora para os números que a gente tem aqui. Qual é o sucessor do mais 8? É o número que vem logo após o 8. O número que vem após o 8 é o 9, tá? Então, é o 9. Qual é o sucessor do menos 6? Como a gente viu, ó, o sucessor é o número que vem após. O número que vem após o menos 6 é o menos 5. Tá? É o número que vem logo após o menos 6. Então, menos 6, menos 5. E o sucessor do zero? Olha o zero onde é que está. Qual é o número que vem depois dele? É o 1. Você pode escrever um mais ou não, tá? Eu estou colocando aqui um mais para a gente ligar, que é o número positivo. O antecessor, agora o antecessor é o número que vem antes. O antecessor do mais 8 é o menos... Não, é o mais. É o mais 7. É o que vem antes do 7, do 8, tá? O que vem antes do 8 é o mais 7. O antecessor do menos 6 é o que vem antes do 6. Quem é que vem antes do menos 6? E aí, quem é que vem antes do menos 6? Quem vem antes do menos 6, a gente, ó, lembra aqui, tá? Então, ó, parece que está aumentando, mas na verdade está diminuindo. Então, ó, menos 7, tá? Então, o menos 6, o antecessor dele é o menos 7, certo? Na reta, lembra da reta. O antecessor do zero, ó, menos 1, certo? O antecessor do zero é o menos 1, é o que vem logo antes dele, tá? Então, a sexta questão é isso, certo? Pronto.